Eu vou iniciar aqui a nossa ordem do dia, na sequência com o Marcelo Neri, pesquisador da FGV Social e estudioso, aliás, um dos maiores nomes do Brasil sobre o estudo das desigualdades sociais e a pobreza no nosso país. Marcelo. Boa tarde a todos, queria saudá-los, as pessoas os deputados, agradecer o convite aos pessoal das várias entidades, vários órgãos ligados à execução do auxílio emergencial, saudá-los, dar minha palavra de apoio nesse momento desafiador. Então, quer dizer, muito rapidamente, primeiro dar uma palavra para situar a situação quer dizer, essa crise do Covid, ela chega no momento em que o Brasil já tinha passado por cerca de 5 anos de um período de aumento de pobreza, não só pela crise, mas talvez um certo desajuste em alguns programas sociais, como o Bolsa Família, benefícios abaixo, 18% abaixo do que eram em 2014, e isso levou a um aumento de extrema pobreza de 71% de 2014 a 2018, e um surgimento de novos extremamente pobres. Eu acho que aí tem um desajuste importante. A medida que foi tomada, eu acho que é de bastante importância. A gente acabou de realizar uma pesquisa sobre os idosos no Brasil, com vistas à proteção do Covid, que mais ou menos converge com essa medida que foi tomada em relação a quem está entrando no BPC. Eu quero saudar, acho que é uma medida adequada. O que a nossa pesquisa mostra, idosos acima de 65 anos que convergem com o foco do BPC em termos do grupo de idosos, de maneira geral é um grupo que tem uma renda relativamente alta, uma renda relativamente homogênea, pouca desigualdade, uma renda relativamente estável no bom sentido, poucos entram na pobreza, aqueles que entram, muitos saem da pobreza com mais facilidade. É uma renda visível ao olhar público, ao olhar dos gestores públicos, ao contrário, por exemplo, da renda do setor informal, que também tem sido objeto de ações, e acho que essa medida vai na direção correta, que é um grupo que é relativamente bem protegido pelo Estado, tem sido bem protegido pelo Estado, mas nenhum grupo pode ser deixado para trás nesse momento. Então, acho que essa preocupação de quem está entrando no programa, ele pode ficar num contrapé. Então, acho que é uma medida bastante adequada. Acho que todos os benefícios, quer dizer, acho que a gente veio de um momento inicial onde houve talvez, não muita velocidade na concessão e nem muita generosidade, falando francamente, na concessão de benefícios. A gente veio para um momento onde essa velocidade e a generosidade cresceram bastante ao longo do tempo. Já na concessão desse primeiro benefício, então basta dizer que, por exemplo, um benefício do Bolsa Família, em média, que estava 18% atrasado, ele vai ser, em média, cerca de 6 vezes, na maioria dos casos, o que o beneficiário recebe normalmente, que é R$ 191, R$ 1.200 no caso de mulheres ou homens chefes de família. Então, acho que a gente sai de um mundo e vai diretamente para o outro. Acho que numa situação como essa, você tem 2 riscos. Você tem um risco de excluir pessoas que precisam e incluir pessoas que não precisam ou pessoas que você não deveria incluir. E acho que foi feita uma opção, ao meu ver acertada, de minimizar os riscos de exclusão. Você não está querendo deixar, de fato, ninguém para trás. Acho que o programa é muito mais generoso. Fiz uma linha do tempo dos anúncios que foram feitos ao longo do tempo. Ele foi crescendo ao longo do tempo, parte por atuação da própria Câmara dos Deputados, essa interação. Então, ele começou a se falar no dia 16 de março de R$ 200,
o 18 de março, de R$200 de benefício emergencial e chegou a R$600. Então, então a gente tem essa progressão e, de alguma forma, então, de alguma forma, eu acho que acho que o Brasil está atendendo na velocidade necessária esse desafio. Eu acho que o pessoal do BPC, com essa medida, foi relativamente, os entrantes do BPC, relativamente bem cobertos por essa medida tomada. O que eu acho que pode haver, e essa é um pouco a minha contribuição aqui, é que talvez a gente tenha que pensar um pouco num risco de inclusão. A maneira como foi feita as medidas, você tentou não deixar ninguém para trás, você fazer o cadastramento virtual, etc. Eu acho que isso acelera o processo, acho que é ousado isso, você formar um cadastro no meio de uma pandemia não é alguma coisa trivial. Se usou o Bolsa Família, depois se pegou as pessoas do CadÚnico, as pessoas que têm MEI, os contribuintes do INSS, etc., que são grupos visíveis aos olhos do Estado, alguns pobres, bastante pobres. Então, se imprimiu uma velocidade, só que o que eu acho é que talvez, acho que há alguns anos atrás, o Brasil ele começou a buscar o número de identificação social. Existia 3 números em discussão. O NIS, o número de identificação social, que é o número do cadastro único de vários programas sociais, é o número dos pobres visualizados pelo Estado brasileiro. Você tinha o CPF, que é um número tradicional e que, de alguma forma, está sendo utilizado, é o número-chave desse programa, que, inclusive, com suspensão da exigência, volta da exigência, etc. Mas tem um terceiro número que tinha ganhado essa disputa de número para ser o número universal dos brasileiros, que é o número eleitoral das pessoas, do título eleitoral. E é um número muito importante porque ele foi feito desde a eleição de 2008 a biometria das pessoas. Então, você tem como... e já existe tecnologia para você monitorar, você comprovar remotamente a identidade das pessoas. Então, o que eu acho é o seguinte, eu acho que o primeiro momento você não pode deixar ninguém para trás, mas eu tenho um certo receio, e gostaria de fazer essa pergunta para os executores dessas medidas, a Caixa e outras. Quer dizer, como é que a gente... porque essa coisa do CPF, etc., pode, em vários casos, você ter uma pessoa roubar o CPF da outra ou, de alguma forma, se fazer passar numa coisa de uma escala como essa. Isso pode acontecer. Eu queria saber mais sobre isso e, por que não, adotar ou pensar no segundo momento, que talvez seja agora, usar essa checagem, porque o cadastro já está pronto. Os números dos títulos eleitorais com biometria de quase todos os municípios do Brasil, de boa parte, já estão cadastrados. Então, você poderia fazer remotamente essa checagem para evitar esse risco de inclusão. Então, essa é uma pergunta que eu gostaria de fazer, de levantar aqui, porque eu acho que surpreendeu a todos a velocidade, a demanda por esses benefícios, e eu acho que duas coisas podem coexistir no meio desse número agregado crescente de pessoas aderindo ao benefício emergencial. Quer dizer, de um lado, você pode estar excluindo pessoas porque você talvez esteja sobrecarregando o sistema, incluindo outras. É uma operação de guerra que não é trivial. Então, eu queria saber sobre o uso dessa informação do número digital. Eu acho que talvez esteja havendo uma certa discussão, uma certa discussão de você ter a necessidade de uma renda universal, não emergencial, a renda básica universal, está começando a se discutir tudo isso, e, na verdade, eu acho que o que está faltando é o número universal dos brasileiros. A gente precisa, e de preferência com biometria. Lá a Índia
tem uma iniciativa, um país muito mais pobre, etc., que usa essa informação. Então, acho que talvez, como um legado dessa crise, a gente poderia tentar acelerar esse processo impulsionado pela crise para ter esse número checado. Um pouco na mesma linha, eu acho que o Banco Central ele dispõe do SCR, um sistema de crédito, que acompanha todas as operações acima de R$200, que pode ajudar não só a monitorar os fluxos financeiros, mas os fluxos financeiros não só antes da crise, como durante a crise. São bases de dados disponíveis, existentes. Eu acho que os benefícios eles foram generosos num sentido muito concreto. A mim me surpreendeu pela extensão do programa, mas como a duração da crise é incerta, eu acho que é importante haver um processo de validação desses registros. Eu acho que talvez não é o primeiro momento, mas eu acho que ao longo do processo, eu acho que seria interessante, o Brasil dispõe desse conjunto de informações já coletadas, algumas frescas, etc., e eu acho que é importante endereçar esse problema. Eu queria fazer um convite para terminar aos membros dessa reunião, que eu acho que bem no ponto central aqui do BPC. Do BPC eu não tenho reparos em relação ao que foi feito. Eu acho que você não pode deixar ninguém para trás. Foi uma ação que foi feita. Eu acho que o BPC está relativamente bem coberto. É um benefício 5 vezes maior que o Bolsa Família. Estava vendo uma discussão aqui no blog dessa sala, ou nos comentários, de mudança do consignado de 30% para 35%, que é uma medida talvez adequada no momento de crise. As pessoas precisam de mais recursos agora e menos no futuro. Então, acho que vai na direção certa. Acho que a velocidade é boa. Eu acho que até em muitos casos você está dando um benefício muito maior que as pessoas teriam em condições normais, como no caso do Bolsa Família. Então, seria interessante, é uma outra questão que eu levanto, haver alguma ação acoplada de educação financeira, quer dizer, chamar atenção para as famílias pobres, falar, olha, vocês estão com benefício 3 a 6 vezes em números redondos maiores do que em condições normais. É importante vocês se prepararem, porque a crise ela tem uma duração incerta. E então, uma palavra de educação financeira, o Brasil tem algumas iniciativas a esse respeito, exitosas, para ensino médio, para outras categorias. Eu achava muito importante não só bancarizar, como está sendo feito, criação de milhões de contas, mas uma ação de educação financeira. Obviamente é fácil quem está de fora dar sugestões, etc., mas eu acho que algumas dessas sugestões elas são viáveis, num certo sentido. Elas atacam na escala do problema. Trabalham com bancos de dados que já existem, não precisam ser coletados, ou ações que você pode veicular de alguma forma pelo site do Programa de Educação Financeira, por exemplo. Então, um pouco nessa direção, para terminar, eu gostaria de fazer um convite para vocês. A gente lançou uma pesquisa sobre os idosos no Brasil e o Covid, que é o público-alvo do Bolsa Família. Isso está disponível no nosso site. Eu vou deixar aí com a organização e quero desejar boa sorte a todos os envolvidos nesse desafio. Muito obrigado. Muito obrigado ao Marcelo Neri, pesquisador da FGV.